Bom, vamos estudar agora como gerar os símbolos, tá, dos interruptores usando os recursos do BricsCAD. Então, o primeiro símbolo que eu vou criar vai ser de um interruptor simples, de uma seção. Tá? Então, eu vou usar para isso a função círculo. Tá? Então, eu vou clicar aqui no menu embaixo do ícone do círculo aqui, tá? No BricsCAD, no grupo de ferramentas desenho, tá? E achar a função círculo centro diâmetro. Eu poderia usar o centro raio também, tá? Vou usar o centro diâmetro. Clico nela e aí, ó, seleciono um local qualquer na minha área de trabalho, clico. Tá, arrasto para o lado e aí vou digitar o diâmetro que eu quero para esse círculo. Tá? Eu quero um diâmetro que seja no máximo igual à espessura da parede interna dos desenhos, tá? Que por padrão é 15 centímetros. Então eu vou fazer com 15 centímetros o diâmetro desse círculo. Para isso é só digitar no teclado 0.15 e dar um Enter. Tá? Então está aqui o meu diâmetro o meu círculo com diâmetro de 15 centímetros. Agora o que está faltando? Colocar a letra, que é a referência de texto relacionada ao comando, ponto de comando. Então, se esse interruptor vai comandar um ponto de luz A, por exemplo, tem que ter a letra A. Se for comandar um ponto de luz B, vai ter que ter a letra B. E muitas vezes, ao lado dessa letra, tem que ter um número, o número do circuito também. Então, eu posso pôr aqui um A. Tá? Tem projetistas que sempre põem o número do circuito junto da letra de comando, do ponto de comando. Tá? Então, vamos pôr a letra do ponto de comando. Para isso, eu vou no grupo de ferramentas anotação, vou selecionar texto. Tá? De novo, clico no menu abaixo do ícone de texto, tá? E seleciono texto simples aqui. Ó. Vou clicar agora em uma região qualquer da minha área de trabalho, cliquei e ele vai me perguntar a altura do meu texto. Eu vou digitar para dar uma altura de 7 centímetros. 7 centímetros, tá? Para isso, como eu estou em metros, eu digito 0.07. E ele está me perguntando agora o ângulo do texto, é 0 graus. Então, 0, Enter. Agora eu vou digitar a letra A, por exemplo, tá? Digitei a letra A, eu clico fora em uma outra região, tá? Ele vai abrir um novo cursor. Agora eu dou um ESC. Certo, pessoal? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a justificativa desse texto. Então eu vou selecionar a letra, vou ir aqui em propriedades, tá? E achar em texto justificar. Aí eu vou mudar de esquerda para médio centro. Pronto, viram que automaticamente mudou e surgiu esse quadradinho ali no meio que é o tipo de justificativa no centro da letra. Então vou clicar e vou arrastar aqui, rastreando aqui o centro do círculo, tá? Não esqueçam, a função snap tem que estar ativada para o ponto médio das entidades, para o centro geométrico também, tá? Então, eu clico. Então, eu movimentei agora a letra para o centro do círculo. Não usei a função mover, eu simplesmente cliquei no quadradinho verde, tá? Bem no centro da letra e cliquei de novo aqui no centro do círculo. Rastrei o centro do círculo e cliquei ali. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Agora sim eu vou movimentar ela. Eu vou clicar na função mover, vejo que ela continua selecionada, tá? É só a letra que eu tenho que mover. Vou clicar na função mover, vou selecionar o centro do círculo de novo como referência e puxar para o lado. Puxando para o lado, eu vou digitar a coordenada que eu quero. Eu quero uma distância de 12 centímetros na vertical e 12 centímetros na horizontal. Tá? 12 centímetros em metros dá 0.12. Então, eu digito 0.12, 0.12. Pronto, ele está exatamente onde ele deveria ficar. Tá? Muitos desses símbolos de interruptores têm um tracinho embaixo. Tá? O tracinho é o que vai ficar para dentro da parede. Tá? E ele é usado como referência para copiar e movimentar esses símbolos. Tá? Então eu vou usar um tracinho. Tá? Para isso eu vou clicar na função linha, tá? E vou rastrear aqui, ó, o quadrante inferior, tá? Do meu círculo. Rastrei, clico nele. Agora eu arrasto para baixo. Vejo que eu estou acompanhando a linha guia. Essa linha guia aparece quando a função polar aqui está ativa. Tá?
Rastrei, eu digito agora 0.05, tá? Pronto. Ó, ele gerou já o meu tracinho, tá? Eu vou dar um ESC. Pronto, tá pronto o símbolo do meu interruptor de uma seção, simples de uma seção. Agora vamos fazer um interruptor de duas seções, tá? Como é que eu faço? Bom, eu vou simplesmente copiar isso aqui, para isso eu vou selecionar tudo, tá? E clicar na função copiar. Acho o centro, rastreio o centro, põe para baixo e copio uma determinada distância. Vamos pôr uma distância de 0.5. Beleza, copiei. Tá? E agora, um interruptor de duas seções, simplesmente eu vou clicar na função linha, ó, achar a intersecção aqui, a extremidade da primeira linha, clicar, rastrear para cima e achar a intersecção com o outro quadrante. Vai ser uma linha do círculo, tá? Vai ser uma linha de comprimento 0,15 também. Clico, tá? Aí, ó, puxo, arrasto para fora e dou um ESC, tá? Agora eu seleciono a letra, tá? Clico em copiar. Clico em copiar, tá? E vou copiar para o outro lado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa letra aqui para B. Dou um duplo clique nela, digito B, tá? E clico fora. Ó. Ele ainda está no modo de edição. E aí, simplesmente dou um ESC, tá? Essa letra aqui, ó, eu posso movimentar para cá, tá? E aí, clico na função mover, seleciono o centro e arrasto para fora. E aí, digito no eixo X vai ser um valor negativo, eu digito menos 0.12. Tá? No eixo Y vai ser 0.12, então vírgula 0.12. Pronto. Tá? Para que eu fiz isso? Para deixar exatamente na mesma distância. Tá? Claro que isso tudo pode ser feito a olho, tá? Mas como isso aqui vai ser um símbolo padrão, que eu vou pegar ele e copiar para o meu desenho da planta para o meu diagrama unifilar em planta de pavimento, tá? Eu quero deixar o mais perfeito possível, tá? Então, fiz o meu interruptor simples de duas seções. Como é que eu vou fazer o interruptor de três seções? Forma muito parecida, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar isso aqui, copiar para baixo, distância de novo 0.5. Copiei. E agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar essa linha aqui, ó, encolher ela até o centro do círculo. Beleza. Vou clicar na função linha. Vou criar uma nova a partir do centro do círculo. Então, eu rastreio o centro do círculo, ou a extremidade dessa linha, que dá no centro do círculo, né? Clico, tá? E vejam que apareceu o ângulo ali, ó. Tá, ó. O que eu vou fazer? Aqui está com ângulo de 0. Tá? Para criar três divisões, um círculo completo tem 360 graus. Então, eu divido ele em 3. Isso vai dar 120 graus cada divisão. Tá? Então, ó, daqui até aqui, ó, o ângulo sempre começa aqui nessa linha horizontal, é 0. Então, daqui até aqui tem que ter 120. Como ele começa em 0, tem que ser a diferença. Então, aqui tem 90 e aqui o que sobrou, 120 menos 90 dá 30. Tá? Então, eu quero achar o ângulo de 30. Eu posso fazer isso manualmente ou eu vou lá na minha... Como eu estou na função linha ainda, tá? Eu digito a letra A maiúscula e dou um Enter. Tá? Ele entrou na função ângulo dessa linha, dessa função linha, tá? O parâmetro ângulo. Então eu vou digitar 30. Dou um Enter. Agora ele fixou o ângulo em 30 graus. Ó. Tá? Eu posso movimentar o cursor à vontade, que ele vai manter
o ângulo de 30 graus. Tá? E agora é só rastrear a borda do círculo. Ó. Já está rastreado aqui, está automático. Tá? E clicar. Pronto. Tá? Criei a primeira divisão. Para a segunda divisão, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Então, ó, cliquei aqui. Ó, aqui é ângulo de 0. Tá? Aqui é ângulo de 30. 30 mais 120 dá 150. Então, ó, eu tenho que vir para cá, 150. Tá? Então, o que eu faço? De novo, ou eu rastreio aqui, ó, nesse caso dá para rastrear porque já tem o primeiro, e clico aqui no ponto de intersecção com a borda do círculo, ou digito ângulo, A maiúsculo e dou um Enter, entro com o ângulo de 150, dou um Enter, e ele vai fixar o ângulo. É mais fácil usar o rastreamento, como ele já rastreou aqui, ó, é só achar a intersecção e clicar. Tá? Deu. Agora eu vou dar um ESC. Tá? Então agora, como é que eu vou fazer? Eu vou copiar uma dessas letras aqui. Tá? Posso mover as duas para baixo. Tá? E criar uma. E essa cópia eu vou renomear para a letra C. Tá? Então, ó, vamos fazer isso. Eu vou copiar uma delas. Copiei. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, tá? Eu vou clicar aqui, tá? E aí eu vou mover a letra a partir do centro do círculo, tá? Qual a distância que eu quero? Eu vou pôr a mesma distância que a gente está usando como padrão. Só que agora, ó, ele está movendo para a direita. Tá? O eixo X é positivo, só que o eixo ele está movendo para baixo. Tá? Então o eixo Y é negativo. Então eu vou digitar 0.12, menos 0.12. Tá? Ele criou aqui embaixo. Mesma coisa eu vou fazer com essa letra aqui. Tá? Só que agora, ó, eu vou copiar, eu vou pôr ela em cima. Tá? Então agora é mais fácil. Tá? Então eu vou mover, tá? E vou pôr a uma distância de 0.12. É simplesmente eu rastreei, tá? E movimentei o mouse para cima, em cima da linha guia, e vou digitar 0.12. Ficou um pouquinho deslocado? Tudo bem. Então vamos aumentar um pouquinho a distância. Tá? Vamos tentar manter essa distância aqui sempre. Ó. Então, ó, movimento um pouco mais para cima. Pode ser a olho ou posso pegar essa distância, tá? A distância que eu botei daqui até aqui, como é que eu faço? Tá? Meço a distância daqui do centro da letra até o centro do círculo, tá? Então, vamos medir aqui, ó. Mais ou menos daqui até aqui. Tá? Dá 17. Então, ó, eu vou movimentar para o centro, tá? E aí mover 17 para cima. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, vai ficar lá, 0.17. E agora essa última aqui, ó, eu vou mover de novo para o centro do círculo, tá? E da mesma forma que eu fiz com as outras, eu vou digitar as coordenadas que eu quero movimentar. Então agora, ó, vou movimentar no eixo X para a esquerda, então é um número negativo. E no eixo Y para baixo, também é um número negativo. Então é menos 0.12, menos 0.12. Opa, deu erro. Eu acho que eu apaguei ali o arroba. O arroba é que dá a coordenada, tá? Então, de novo, vamos movimentar a partir do centro. Ó, menos 0.12, tá? Agora está o arroba ali na linha de comando, antes não estava. Tá? Menos 0.12. Agora foi. Tá? E agora eu renomeio. Tá? Esse aqui vai ser o meu A. Esse aqui vai ser o meu B. E esse aqui vai ser o meu C. Tá? Depois vocês podem mudar isso aqui, ó, na hora de colocar lá no desenho, tá? Então,
A letra A e a letra C vão ficar dentro da parede. Movimentem para cima, certo? Elas não podem ficar dentro da parede, entenderam? E ó, essa linhazinha aqui, tá? Na realidade fica para dentro da parede, vai ser o trecho do eletroduto que vocês vão usar. Se o eletroduto vocês desenharem até o interruptor e não para dentro da parede, vocês apagam a linhazinha guia, certo? Tá? Nesses símbolos aqui de interruptores, por padrão, ó, esse trechinho aqui fica para dentro da parede, tá? Esse trechinho de linha de referência, entenderam? Bom, então o que está faltando? Está faltando um interruptor paralelo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse aqui, ó, tá? Copiar, ó, centro, aqui é 5, então aqui para cá é 10, então é 0.1. Opa, desculpem, é 1, né? Pronto, tá? E agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou dar um duplo clique aqui, aqui vai ser a letra A, esse aqui vai cair fora, a linha cai fora, tá? E eu vou rachurar a área interna. Poderia ter copiado o interruptor simples, também dá no mesmo, tá? Só eu tiraria, não teria que tirar a letra interna. Tá, então agora o que eu vou fazer? Rachurar essa área interna. Ó, tem duas formas. Ou eu seleciono a entidade, depois rachuro ela por meio de seleção das entidades limites, ou não seleciono nada, venho aqui direto na função rachura. Tá? Ó, na função rachura, o que eu vou fazer? Sempre escolha a unidade a amostra solid. Tá? Selecionei e agora no caso de eu não ter selecionado a entidade limite, ó, eu escolho pontos dos limites, tá? Clicando aqui, depois clico no centro, que eu quero rachurar, cliquei, aí dou um Enter, tá? Dei um Enter, tá? Eu clico em OK. Aqui não está aparecendo porque a resolução da tela está pequena para poder gravar o vídeo, tá? Então eu dei um Enter agora. Que é a mesma função de clicar no OK. Tá? Agora, ó, vou copiar de novo esse cara aqui, para criar o que? O interruptor intermediário, tá? Aquele ali é o paralelo. Tá? Então, ó, selecionei esse aqui, vou clicar em copiar, ó, vou pôr para baixo uma distância de 1.5. De novo, ó, dou um duplo clique aqui, digito a letra A. Tá? Esse outro aqui, ó, eu ainda estou no modo de edição. Eu vou apertar a tecla ESC para sair do modo de edição de texto, clicar nele e apertar Delete para excluir. E agora eu vou rachurar esse lado aqui. Então eu vou lá na função rachura de novo. Já está na amostra solid, tá? O nome do padrão de rachurar. Clico em escolha ponto dos limites, seleciono esse aqui, o da esquerda, tá? E dou um Enter. Tá? Agora, como não está aparecendo o botãozinho de OK aqui, para eu clicar, eu vou dar um Enter. Pronto, tá feito os nossos interruptores. Tá? Então aqui estão todos os interruptores que a gente pode utilizar aí nas instalações. Tem outros tipos, tá? Mas os padrões são esses aqui, certo? Então, sobre simbologia de interruptores, era isso.